Glória ao nome de Yeshua Hamashia. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Vídeo este de palavra, de mensagem bíblica da nossa série Josué, versículo por versículo. Bora crescer. Encerramento do nível de número 125. Por falar em crescer, você que deseja aprender todos os louvores da harpa, frase de reflexão, a Bíblia versículo por versículo, quer aprender a pregar, nunca leu a Bíblia toda, mas quer alcançar esse feito de uma forma mais fácil, me comunique. Beleza? Me comunique. E você também que não sabe ler, mas quer aprender a ler, me comunique. Essas 6 coisas. Participe conosco do curso intensivo de desenvolvimento cristão. Já tem 75 pessoas, incluindo eu, crescendo diariamente na presença de Deus. Estagnação espiritual não é lugar de verdadeiro cristão. Então vem crescer. E você que é pastor, dirigente aí de uma congregação, tem dificuldade de conciliar família, trabalho e igreja e sofre na parte do ensino, do estudo, do crescimento espiritual aí da doutrina do povo a qual você pastoreia. Você sabe que isso vai muito tempo, você sabe que tem que ter tempo de qualidade e esse tempo às vezes você não tem. Me comunique, estou ajudando alguns ministérios, algumas igrejas que precisam aí de doutrina, de ensino em suas igrejas e vamos para cima. Não perca mais membro por causa de falta de conteúdo. Amém? Quero te ajudar aí. Bora para cima. Já pega aí sua Bíblia. Abra ela em Josué. Yeshua, capítulo 1. Versículo 9. Hoje estaremos falando o versículo 9, né? Iniciamos na mensagem bíblica passada, estaremos falando hoje. Então já pega aí, abra ela. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. Manual prático para a vida, aplicando a palavra de Deus para viver de forma plena e abençoada. É do Hernandes Dias Lopes. Vamos lá. Enquanto você pega, vou estar apresentando Manual prático para a vida. Reúne 20 textos inspirativos, profundos e de poder transformador acerca da vida, da fé e do relacionamento com Deus, conduzindo-nos a uma vida plena, abençoada e livre das armadilhas do mundo atual. Tentação, culpa, escolhas, alianças, crises, oração, milagres. Esta importante obra do autor best-seller Hernandes Dias Lopes aborda, de forma simples e prática, diferentes áreas da caminhada cristã, guiando-nos a uma jornada singular pelos textos sagrados, elevando nossos olhos ao céu, acolhidos pelos braços do Pai. Irmão Cleberson, quero comprar R$47. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 alunos aí, 12 contatos que desejam crescer, que querem se desenvolver na presença de Deus juntamente conosco. Beleza? Esse livro é seu de graça na faixa. E para você que queira nos convidar para ir em sua igreja levar um louvor, uma palavra ou um ensino, pelo menos a passagem de ida e volta. Amém? Bora para riba. Produção. Roda. Se desvia da seta do inimigo. Se desvia das palavras negativas.
e das pessoas também. Vamos crescer, vamos prosperar na presença de Deus. É forte, Brasil! Bora lá! Versículo 9, acho que só vou ficar... vou ler ele todo, mas só vamos ficar com a primeira parte. Primeira e segunda parte. Para você que estuda comigo, você já sabe as 3 regrinhas de uma pregação bem-sucedida, né? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É isso aí. Na mensagem bíblica anterior, nós estávamos falando aqui da palavra meditar, não é? Meditar, um sentido da palavra meditar. Meditar não é pensar apenas. Meditar é estudar um pensamento. Então, nós temos que levar tempo para estudar alguns pensamentos, até porque a única forma de aprofundarmos aquilo que carregamos é refletindo, é estudando, é gastando tempo com isso. Logo, meditar, ler, estudar é um trabalho. Então, nesse primeiro sentido, a gente falou aqui sobre pessoas que às vezes, só porque fazem trabalhos braçais, trabalhos às vezes pesados, corporalmente falando, olham para quem estuda, lê, medita, acha que isso é uma perca de tempo ou até é uma preguiça. Ou até é uma pessoa que gosta de não fazer nada. E a gente vê que o homem, depois de Cristo, mais sábio da terra, ele chega a nos dar esse conselho, que o muito estudar é enfado à carne. Ou seja, às vezes meditar muito, estudar muito, cansa também. Não é só trabalho braçal. Pensar também cansa. Não é à toa que você que faz o trabalho braçal, normalmente você se levanta cedo, vai para o trabalho, faz o seu trabalho braçal, mas estudar para você é pesado. Estudar para você é tão pesado, mas tão pesado que chega a ser até mais pesado que carregar peso. Só para você ver. Então, estudar não é preguiça, viu? Estudar também é trabalho. É esse o primeiro sentido. Então, gaste tempo aprofundando as suas ideias e com certeza você vai se tornar um ser humano melhor. Segundo sentido da palavra meditar é filtrar o que pode ou não fazer parte dos meus pensamentos e ações. Então, quando Deus ele pede para Josué meditar, ele vai sim meditar na sua palavra, só que dentro da sua realidade, ele vai ver o que pode ou não fazer parte dos seus pensamentos e das suas ações. E infelizmente, no nosso meio tem um excesso de cultura inútil, onde a gente perde muito tempo com coisas vãs. E aquilo que importa, aquilo que vai nos levar para a eternidade, a gente não quer perder tempo com isso. Não quer gastar tempo com isso. Então, dentro do segundo sentido que a gente falou aqui, é que nós temos o trabalho de filtrar diariamente o que entra ou não dentro de nós. Digo de pensamentos, de sentimentos, tá bom? Você também deve filtrar aí o tempo que você está gastando com coisas terrenas e o tempo que você está gastando com coisas eternas. Esse filtro é você que tem que fazer, viu? Isso mesmo. Então, aprenda a filtrar. Eu não vou esticar muito chiclete aqui porque eu já expliquei já no vídeo anterior, do nível anterior. Terceiro sentido da palavra meditar
Meditar é uma palavra hebraica que significa hagab, tá bom? Significa ler em silêncio ou falar consigo internamente. E aí nós lemos no vídeo passado alguns textos de alguns seres humanos falando com eles mesmos, tá bom? Usando pensamento para falar com a sua própria alma. Usamos aí o Salmo 42, verso 5, Salmo 43, verso 5. O louvor da harpa não é um hino cantado a Deus, é um hino que o pensamento está falando com a própria alma sobre as promessas de Deus. Também falamos de Lucas 16, do 3 ao 4, tá bom? Todos esses aqui estavam falando consigo mesmos. Então desenvolva o hábito de falar com você mesmo. Isso é uma grande ferramenta para a sua própria edificação. O problema é que nós até falamos no vídeo anterior, o depressivo, ele usa muito essa ferramenta. Só que ele usa para a sua própria derrota, ele usa para o seu próprio abatimento, para a sua própria destruição. Quando, na verdade, a ferramenta de conversar consigo mesmo é uma das maiores ferramentas de edificação da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, tá bom? Então desenvolva o hábito de falar consigo mesmo. Quem fala consigo mesmo não é doido. Doido é aquele que se autodestrói usando essa ferramenta. Tá bom? Então aprenda, desenvolva esse hábito. E no versículo 9 que nós entramos no vídeo passado, não te mandei eu, essa pergunta ressalta a autoridade de quem conhece tudo como um todo. E às vezes queremos ouvir e ser direcionados por quem conhece algumas coisas e ainda em partes. Então, era Deus que estava mandando Josué, não era? E Deus estava falando com Josué: olha, Josué, se é eu que estou te mandando, eu já conheço tudo. Onde você vai pisar, eu já conheço seus inimigos, eu já conheço tudo e ainda mais. Tudo como um todo. Tudo está patente aos meus olhos. Só que é a escolha de Josué, né? Escolher ouvir quem conhece tudo como um todo ou ouvir e ser direcionado por pessoas que conhecem algumas coisas e ainda em partes. E pode acreditar, também é a escolha sua. Querer ouvir Deus, que conhece você mais do que você mesmo, que conhece tudo, que conhece todos e ainda como um todo, é escolha sua, ouvir Deus ou ouvir pessoas que nem comunhão com Deus têm. Ou ouvir pessoas que infelizmente nem uma vida pautada, sábia na palavra de Deus tem. Então é sua escolha, tá bom? Quem você escolher para te direcionar, você vai dizer se está entrando num buraco, numa enrascada, ou realmente está entrando na solução dos seus problemas. Beleza? Bora então iniciar a mensagem bíblica de hoje. Esse fundo é maravilhoso. A Ele a glória. Bora. Versículo 9. Não tu mandei eu. Observe bem. Deus falando para Josué. Josué, é eu que estou te mandando. Não sou eu que estou te mandando? Sim, Senhor. Então, sou eu que estou te mandando. Josué, você não se manda. Não é você que se direciona. Não é você que vai para onde quer. Não é você que fala o que quer. Não é você, Josué, que faz o que quer, se comporta. Não. Josué, sou eu que mando em você. Sou eu que falo o que você tem que falar. Sou eu que direciono sobre o que você tem que pensar, o que você tem que sentir e o que você tem que fazer. Por quê? Aqui, entre nós dois, eu mando e você obedece. Porque você é meu servo. Você é substituto também do meu servo Moisés. Então sou eu que mando aqui. Eu vou te ajudar a fazer o povo encontrar a terra prometida, entrar na terra prometida. Então, Josué, você não se manda.
E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Todo servo de Deus não se manda. Todo servo de Deus não fala o que quer. Todo servo de Deus não se comporta como quer. Todo servo de Deus não vai aonde quer. Todo servo de Deus não age como quer. Você é servo de Deus? Te faço uma pergunta. Quem é que manda na sua vida? É Deus realmente ou é você mesmo? Aqui, Deus estava falando com Josué. Josué, sou eu que estou te mandando. Ou seja, sou eu que mando na sua vida. Então você não faz o que quer, não fala o que quer, não pensa o que quer, não sente o que quer, não age como quer, não se comporta como quer, porque sou eu que estou te direcionando. Para você, que é servo de Deus, não muda também. Você não fala o que quer, não pensa o que quer, não sente o que quer, não faz o que quer, não se comporta da forma que quer. Irmão Cleves, por que você está falando isso? Porque de vez em quando a gente encontra alguns crentes no nosso meio que fica falando: ah, o meu sangue é nordestino. Ah, se Jesus me der os 5 minutinhos, essa pessoa vai ver. Eu te pergunto, você é serva de Deus? É servo de Deus? Quem está mandando na sua vida é Deus ou a sua velha natureza? Se é servo de Deus, quem manda na sua vida é Deus, não é sua velha natureza. Então aprenda a silenciar a sua velha natureza, porque você não faz o que quer. Aprenda a silenciar a sua velha natureza, porque você não fala o que quer. Aprenda a silenciar sua velha natureza, porque você não sente e não faz, não se comporta da maneira como você quer. Se você veio para Deus, você deixou suas razões de lado. Quem manda na sua vida é Deus. Ô Josué! Josué, quem manda sou eu. Não foi eu que te mandei. Quem manda sou eu. Você obedece. Você é meu servo. Está substituindo o meu servo Moisés. E eu vou te ajudar a fazer o povo alcançar e entrar na terra prometida. Então quem manda, quem direciona, Josué, sou eu. Ô irmã, sabe quem direciona a sua vida? Não é você não. Se for você mesmo que direciona a sua vida, volta para o mundo. Isso mesmo. Se é você que direciona a sua própria vida, volta para o mundo. Porque quando você veio para Jesus, suas razões morreram com Ele. Seus direcionamentos morreram com Ele. Então para com essa ladainha de toda hora ficar fazendo o que quer e pôr culpa nos outros. Quer aflorar sua velha natureza e toda hora é por causa de alguém. Tenha sabedoria. O inteligente sabe sair de um buraco. O sábio nunca entra nele. Então para refletir, para pensar. É Deus que manda na sua vida, não é você que se manda. Então aqui a gente aprende uma coisa interessante. Que quem está fazendo a obra de Deus se mandando, não está fazendo a obra de Deus. Aqui a gente aprende uma coisa interessante. Que quem está servindo a Deus, mas não é Deus que manda na pessoa, essa pessoa não está servindo a Deus. Para você refletir. Tá bom? Se está fazendo a obra de Deus, mas quem manda em você é você mesmo, você não está fazendo a obra de Deus. Se você se diz cristão, e é você que se manda, é você que se direciona e não é a palavra de Deus, nem cristão você é, nem cristã você é, porque quem tem que mandar na sua vida é a palavra de Deus. E esse negócio de se Jesus me der 5 minutinhos, esse negócio de fazer o que você quer, tá errado. Sua velha natureza tem que estar, dormindo. É o Espírito, o fruto do Espírito que tem que aflorar em você. Então fica com essa pergunta. Quem manda na sua vida? Deus ou você mesmo? Vamos continuar. Ainda no versículo 9,
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Coisa interessante. O próprio Deus, ele fala essa mesma expressão pelo menos 3 vezes no texto, e uma vez é o povo que fala essa mesma expressão. Ó, no versículo 6, olha só, vê se não é a mesma expressão, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ó, esforça-te e tem bom ânimo. Olha o 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aquele ainda acrescenta a palavra muito. E tem muito bom ânimo. Aí chega no 9, de novo a mesma expressão. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes, ó. 3 vezes a mesma expressão. E chega no versículo... Nesse capítulo aqui, o próprio povo, ele diz para Josué, assim que ele assume o povo: Josué, tão somente seja forte e corajoso. Versículo 18, pronto, tá aqui, ó. Versículo 18, ó. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Olha como termina o versículo. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então a gente vê que um mesmo homem recebe de Deus, ó, 3 vezes uma mesma expressão. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. E o povo fala de novo com ele no mesmo capítulo, ó. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. A pergunta é: do povo só foi uma vez, mas Deus precisou repetir no mesmo capítulo essa expressão pelo menos 3 vezes. Por que será? O que tem na repetição? Deus não poderia falar uma vez só e o homem já se animar, ter muito bom ânimo? Poderia. Mas Deus aqui, ele quer nos ensinar uma lição importantíssima. Existe algo na repetição que modifica a sua mente e modifica a sua realidade. Vou repetir. Existe algo na repetição que modifica a sua mente e modifica também a sua realidade. Observe que você vai ver esse ensinamento em praticamente toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Jesus, quando foi falar de oração, ele citou um juiz iníquo que não temia nem a Deus, nem aos homens. Mas tinha uma pobre viúva que estava lá todo dia falando uma mesma coisa. Seu juiz, julga minha causa. E ele não julgava. Ela ia para casa, no outro dia, quem estava lá de novo? Ela. Seu juiz, julga minha causa. Ele não julgava. Ela ia para casa, no outro dia, quem estava lá de novo? Ela. Repetindo a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Juiz, eu preciso que você julgue a minha causa. Até que esse juiz, de tanto ela repetir, de tanto ela insistir, ele julgou a causa dela, mesmo não temendo nem a Deus, nem aos homens. Jesus continua e ele diz assim: tem um amigo que recebeu a visita de um outro amigo, só que ele estava sem nada em casa. Aí ele se lembrou que tinha um amigo ali perto que poderia o ajudar. Ele foi na casa desse outro amigo. Já era tarde da noite. Começou a bater na porta. Amigo,
Você pode me ajudar? Eu acabei de receber um amigo viajante, eu não tenho nada em casa. Você pode me ajudar? E ele grita de lá de dentro: já está todo mundo dormindo! Não posso te ajudar. Vai embora! Só que o que ele faz? Ele vai embora? Olha ele. Ô amigo, me ajuda aí, amigo, por favor. Preciso da sua ajuda. O rapaz está com fome. O rapaz precisa da nossa ajuda e eu não tenho nada que oferecer. Você pode me ajudar? O texto diz que o rapaz de dentro da casa, o outro amigo dele, não se levanta porque era amigo. Sabe por que ele se levanta? Por causa da repetição. Por causa da insistência. Foi por isso que ele se levantou. Jesus, quando vai falar de oração, de novo, ele diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e encontrarei. Só que ele, nesse ensinamento, ele não diz que é para pedir uma vez. Ele diz: peça sempre. Bata sempre. Busque sempre. Porque o sentido do ensino ali é repetição. É insistência até alcançar. Deus olha para Josué aqui e ele vê que Josué está desanimado. Ele vê que Josué não está com muito bom ânimo. E ele vê que Josué está com medo. Então, qual é a expressão que Deus tem que se utilizar para modificar o estado mental e emocional de Josué para que ele venha se posicionar como o verdadeiro líder agora? Josué, eu sei que você está com medo. Josué, eu sei que você não está com muito bom ânimo. Josué, eu sei da sua tarefa, não é fácil substituir Moisés. Mas eu vou falar com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou usar também o povo para falar com você. Mas esse estado mental e emocional seu vai mudar. Primeiro, Josué, recebe aí. Esforça-te e tem bom ânimo. E Josué ainda continuava: Josué, não foi eu que te mandei. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué, não recebeu a segunda lapada? Vai a terceira. Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. E depois de Deus falar, o povo se reúne como um só grupo e fala: Josué, tudo que você falar a gente vai obedecer aqui. Quem não obedecer vai morrer. Tão somente, olha Deus na boca do povo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Deus está nos ensinando, quando você estiver atravessando uma situação, coloque nessa mesma situação um pouco de fé, modifica ela e comece a recitar para mim várias vezes, batendo numa mesma tecla. Porque primeiro, antes de mudar a sua realidade, eu vou mudar a sua mente, vou mudar a sua alma e como consequência, a sua realidade também vai ser transformada. O que Deus está dizendo aqui é a repetição na presença dele tem um grande poder. Um poder tão grande que na medida em que os serafins dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Quanto mais eles repetem, mais eles sentem a presença de Deus. Quanto mais eles repetem, mais a realidade deles é transformada. Quanto mais eles repetem, mais da graça sentem, mais da presença sentem. O que Deus está dizendo é: pegue qualquer situação na sua vida que esteja destruída, repita para mim ela modificada e eu vou transformar a sua mente, vou transformar a sua alma e vou transformar a sua realidade. Ô glória! Deus, para fazer Josué se animar, ele teve que repetir 3 vezes e teve ainda que usar o povo uma vez nesse capítulo
para ele se esforçar e para ele ter bom ânimo. Então, qualquer coisa que você esteja atravessando, a sua velha natureza, para te derrubar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai repetir uma mesma expressão até te derrubar. O inimigo, para te derrubar, ele vai repetir uma mesma expressão para te derrubar. Irmão Clécio, não entendi. Tá, vou explicar. Sua velha natureza, quando você tem tendência a algum erro ou algum pecado, ela para te acusar na sua mente, o que ela fica fazendo? Ela não fica batendo numa mesma tecla até você desistir de ficar de pé, largar o seu posicionamento e querer voltar para o mundo? Não é isso? O inimigo, quando quer fazer você desistir de alguma coisa na sua vida, o que ele faz? Se ele sabe aonde você peca, ele vai ficar batendo nessa mesma tecla até você cair. O que é isso? Repetição para te derrubar. O que Deus está dizendo é, você pode utilizar a repetição tanto para te derrubar quanto para te levantar. A única diferença é que sua velha natureza e o inimigo pegam a sua realidade, lançam seta na sua mente e te derruba. Só que para você se levantar na minha presença, com repetição de uma mesma expressão, você tem que usar a fé. E o que é usar a fé? Usar a fé é justamente colocar na sua realidade aquilo que ainda não tem. É recitar para Deus a realidade que você quer. Eita glória! É recitar para Deus a realidade que você quer. Isso é orar com fé. Então, quer repetir alguma coisa na presença de Deus? Não repita a destruição, mas repita o problema solucionado. Deus, é essa... Escreva, se você quiser, escreva para Deus. Deus, é essa realidade aqui que eu quero. E recite para Ele. Recite inúmeras vezes, até essa realidade sair do seu papel, sair da sua mente, sair da sua alma e vir para a sua realidade. Deu para entender? Eu acredito que você que me acompanha já entendeu esse conceito, porque eu explico ele em outros vídeos. Tá bom? Então Deus aqui, para fazer o Josué se animar, ter bom ânimo, ele repetiu uma mesma expressão 3 vezes e ainda usou o povo para repetir mais uma, ou seja, batendo numa mesma tecla, até que Josué se esforce e tem bom ânimo, 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 se esforce e tem bom ânimo. Josué está desanimado ainda? Vamos de novo. Se esforce e tem bom ânimo, se esforce e tem bom ânimo, se esforce e tem bom ânimo. É isso que Deus está fazendo com você agora. Está desanimado? Não tem força para nada? Receba força, receba ânimo. 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 Receba força e receba ânimo. Receba força e receba ânimo. Se continuar desanimado, você pode utilizar isso dentro da sua casa. Eu tenho força, eu tenho ânimo. 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 Você vai ver, irmão, a sua realidade do jeito que vai ficar. Você vai ver. Você vai ver. Faça o teste. Faça o teste. Então Deus aqui está nos ensinando um dos maiores benefícios da repetição. Ela está em toda a Bíblia. Um dos maiores benefícios da insistência, ela está em toda a Bíblia. Até porque tudo que é muito valioso exige de todo ser humano muita insistência, muita repetição. Vamos continuar. Ainda no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Agora Deus te aliviou, né? Agora ele vai puxar um pouco sua orelha, tá bom? Vai puxar um pouco sua orelha para você se posicionar, se despertar.
Observa bem, como eu falei, Deus, no mesmo capítulo, ele fala uma mesma expressão com Josué 3 vezes e usa o povo para falar uma, correto? Então ele já tinha falado uma, já tinha falado duas, já tinha falado 3 e ainda fala uma 4ª vez através do povo. Era ele que estava mandando. E aqui fica um questionamento. Quantas vezes Deus mais teria que falar com Josué para ele se posicionar? Quantas vezes Deus teve que usar as pessoas para Josué assumir o papel de líder? Deus falou uma, Josué não atendeu, continuou desanimado e sem força. Deus falou 2, Josué não atendeu, continuou desanimado e sem força. Deus falou 3, Josué não atendeu, continuou desanimado e sem força. Aí Deus falou, peraí, deixa eu usar agora o povo. Se ele está com medo do povo, eu entendo que ele está com medo de Moisés, beleza? Substituir Moisés. Só que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu já falei para ele que eu vou ser com ele. Mas tem outra vertente, talvez ele esteja não mais com medo de substituir Moisés, porque a mesma capacitação que eu dei para Moisés, eu posso dar para ele. Ele agora deve estar com medo do povo. Se ele está com medo do povo, eu vou usar o povo então, para mostrar que o povo não rejeitou ele. Ô Josué, o que você falar a gente vai seguir, e quem não obedecer vai morrer. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus faz isso? Porque os 2 maiores medos de Josué era, primeiro, substituir Moisés, um homem de grandíssima intimidade com Deus. Só que Deus fala o que para Josué? Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, vou ser com você. Pronto. Primeiro medo, entre aspas, já diminuiu. Só que tem agora um segundo medo. Medo do povo, da rejeição do povo. Porque o povo sabe quem é Moisés, sabe a intimidade que Moisés tinha com Deus. Aí Deus agora vai usar o povo para falar com Josué. Josué, seja forte, corajoso. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ô Josué, pronto, tá aí. Então Deus falou uma, Deus falou 2, Deus falou 3 e uma 4ª vez através do povo. Eu te faço uma pergunta agora. Eu falei que é um puxãozinho de orelha, mas é para você melhorar na presença de Deus. Deus precisa falar com você quantas vezes para você se posicionar na presença dele? Deus precisa falar com você quantas vezes para você fazer o que ele está te mandando? Deus precisa falar com você quantas vezes, filho? Quantas vezes, moça? Para você se posicionar na área do ensino, do louvor, da pregação, do seu chamado, do seu propósito. Quantas vezes ele precisa falar com você? Segunda coisa, vai apertar a mão um pouquinho. Quantas pessoas mais ele precisa usar para você se posicionar? Porque ele já falou com você inúmeras vezes e também já usou inúmeras pessoas. E você ainda permanece nessa nhaca espiritual. Deus está dizendo, se posiciona o quanto antes. Se posiciona no seu propósito o quanto antes. Tem muita pessoa morrendo por sua causa. Tem muita pessoa deixando de receber um louvor, uma palavra, um ensino por sua causa. Tem muita pessoa indo para o inferno por sua causa. Se você até hoje não ouviu uma necessidade real para se posicionar em Deus, vai essa então. Tem muita pessoa, de novo, repito, tem muita pessoa morrendo por sua causa.
Tem muita pessoa indo para o inferno por sua causa. Tem palavras que Deus colocou no seu coração que não são suas. Tem louvores que Deus colocou em você que não é para ficar guardado em você. É para ser liberado. E você está guardando e você sabe disso. E normalmente quando Deus nos entrega um propósito, primeiro, é para edificar a nossa vida. Segundo, é para edificar as pessoas através da nossa vida. E quando você não exerce esse propósito, aquilo que Deus te deu para gerar vida, gera morte em você e através de você. Eu vou de novo se você não entendeu a construção desse pensamento. Por que Deus nos entrega um propósito? Por que Deus nos entrega um dom? Primeiro, para edificar a nossa vida, para que a gente se sinta vivo. A alma da vida é o corpo, mas só o propósito da vida é a alma. Então, quando Ele nos dá um propósito, um dom, um talento, é para primeiro se sentir vivo. Segundo, fazer outras pessoas se sentirem vivas. Logo, se eu não exerço esse propósito, esse mesmo propósito vai gerar efeito contrário. Qual é o efeito contrário de vida? É morte. Vai gerar morte em você e através de você. E mais uma vez Deus está batendo na tecla. Está usando esse pequenininho aqui para falar com você. Mas quantas pessoas eu vou usar? Mas quantas vezes eu tenho que falar com você para você se despertar? Se desperte a partir de hoje, porque tem gente morrendo por sua causa. E se você não se posicionar, eu vou cobrar das suas mãos. Tem muita gente indo para o inferno por sua causa. E se você não se posicionar, eu vou cobrar de você. Se posicione a partir de hoje. Deus não te deu um propósito para brincar. Esse dom de pregação não é para ser enterrado. Esse dom do louvor não é para ser enterrado. Esse dom do ensino não é para ser enterrado. O dom de tocar um instrumento não é para ser enterrado. O dom de pastorear não é para ser enterrado. O dom de fazer missão, evangelizar, visitar, curar não é para ser enterrado. Deus está dizendo: tira para fora. Eu não quero que as pessoas vão para o inferno por causa do dom que eu te dei. Tira para fora. Eu não quero cobrar das suas mãos. Tira para fora. Eu não quero cobrar de você. Tira para fora. Exerça o chamado que eu te dei. Tome posição a partir de hoje, porque eu quero te usar o quanto antes. E para aqueles que pensam que Deus não tem pressa em usar alguém, tira a expressão então da Bíblia: cinge os teus lombos. Você que estuda a Bíblia, você sabe muito bem que a expressão cingir os lombos não é cingir para aguentar pancada. É porque na época todo mundo se vestia com saiote. E cingir os lombos é pegar esse saiote e colocar aqui, ó, dobrado na cintura, deixar a dobra acima do joelho para que a pessoa corra mais rápido. Deus está falando para alguém aqui: cinja os teus lombos, corra, tenho pressa para te usar. Corra, começa a se dedicar mais, se posiciona, cinge os teus lombos, porque eu quero te usar e eu não quero cobrar de você as pessoas que futuramente estão morrendo, estão indo para o inferno por causa do dom que eu te dei, que não está sendo executado. Oh, glória! Deus, ele é tão insistente, irmãos. Ele é tão insistente. Observe bem, eu vou ainda repetir, vou bater nessa tecla, porque você está precisando ser chacoalhado. Você está precisando ser chacoalhada. Deus, ele é tão insistente, mas tão insistente, que teve um dia, na época de Ofni e Finéias, quando eles não estavam fazendo o seu papel, a lâmpada de Deus estava quase se apagando.
Quem era para fazer a manutenção era Ofni e Finéias, filhos de Eli. Mas de repente, Deus olha para o templo, Deus olha e vê que a lâmpada está quase se apagando. E lâmpada se apagando é alguém que ali não quer mais a presença de Deus. Deixar a lâmpada apagar é alguém que ali não quer mais saber da graça de Deus. Deixar a lâmpada se apagar, no sentido bíblico, lâmpada, luz, é alguém que ali não quer mais saber das iluminações de Deus para aquele ambiente. A lâmpada está quase se apagando. Quem é que está deixando apagar? Ofni e Finéias. Deus olha para os dois e vê que os dois nem quer saber mais de presença. Deus olha para os dois, detalhe, né? No mundo não, na presença dele, no templo, na igreja. Deus olha para os dois e vê que os dois não quer mais saber de iluminação, não quer mais saber de unção, não quer mais saber de capacitação do alto, não quer mais saber de graça, não quer mais saber de nada. Por isso que estão deixando a lâmpada quase se apagar. Mas como Deus é um ser tão insistente que ele insiste até você ouvir, ele então vai olhar para um adolescente, ver que Ofni e Finéias não quer, ele começa a sua insistência. Sabe como que ele começa? Samuel. Ele pega, ouve a voz, ele pensa que é de Eli. Ele se levanta, vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? Eli olha para ele e diz assim: não te chamei, menino, volta a dormir. Só que ele volta a dormir, ele volta para a cama dele. Só que Deus, ele é tão insistente que ele não chama só uma vez, ele chama uma segunda e diz: Samuel. E Samuel se levanta pensando que é Eli de novo. Ele vai até Eli. Quando ele vai até Eli, ele diz: o Senhor me chamou? E ele olha para ele e diz: eu não te chamei, menino, volta a dormir. Só que ele volta a dormir e a voz volta. Deus é insistente. A voz volta pela terceira vez: Samuel. E quando a voz volta pela terceira vez, ele não entende ainda o que é a voz de Deus. Ele confunde com a voz do seu líder. Ele se levanta, volta para Eli de novo e diz: o Senhor me chamou. Tem uma voz insistindo em mim. Tem uma voz insistindo na minha pessoa. E eu queria saber se foi o Senhor que me chamou. E ele diz: agora eu estou entendendo quem é que está te chamando. Samuel, se essa voz voltar de novo, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel volta a dormir. E o Deus insistente insiste mais uma vez: Samuel. Ele se levanta. E quando ele se levanta, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus está insistindo em você. Deus está batendo na tecla de novo. Ele está dizendo: se posiciona. Eu estou te chamando. Eu já falei com você. Eu já usei pessoas para falar com você. Se posiciona. O outro texto que me marca muito é o texto em que Pedro, ele se cansa. A noite toda pescando, não pescou nada. Está cansado. Decidiu parar. Decidiu parar. Mas de repente Jesus aparece. E eu sinto o Espírito Santo falando agora: com quem decidiu parar. No momento em que Pedro, ele insiste, decide parar, Jesus aparece e diz: Pedro, lança a rede mais uma vez.
Mas, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu fiquei fazendo essa mesma coisa a noite toda. Eu não tive nenhum resultado. Pedro, lança mais uma. Lança mais uma vez. Senhor, eu só vou lançar porque é o Senhor que está pedindo. Só vou lançar porque é o Senhor que está direcionando. E quando ele lança, a rede volta cheia de peixe. Primeiro, eu quero falar com você que nunca ouviu a voz de Deus. Sabe nem o que é isso. Como Samuel. Mas você está sendo pastoreado por alguém. Você está indo em uma igreja. Hoje você vai entender que é a voz do teu Senhor te chamando. É a voz do teu Deus te chamando. Você, como Samuel, ainda não entende o que é a voz de Deus, mas hoje você está entendendo o que é a voz de Deus. É Ele que está te chamando. Eu quero também liberar uma palavra agora para as pessoas que estão como Pedro. Como assim, irmão Cleves? Pedro insistiu a noite toda. Repetiu o mesmo movimento a noite toda. O problema é que esse movimento estava sem a direção da palavra de Deus. E movimento, trabalho sem direção é tempo perdido em vão. Deus está entregando uma palavra também para você que está querendo parar. Está querendo desistir de lançar a rede. Está querendo parar por causa das dificuldades. Você insistiu e parece que Deus não respondeu. Você insistiu e não teve resultado nenhum. Deus manda liberar essa palavra para você agora. Lança só mais uma vez. Faz só mais uma vez. E sem tirar nada do texto, nem colocar do mesmo jeito que Jesus falou para Pedro. Pedro, lança só mais uma vez. E Pedro alcançou um resultado que ele nunca tinha alcançado na sua vida. Eu quero liberar essa palavra para você. Faz só mais uma vez. Repete mais uma vez. E eu declaro pela palavra de Deus que você vai alcançar um resultado que você nunca alcançou em toda a sua vida. Só não desista de fazer o que você sabe que foi Deus que te mandou. Só não desista de fazer o que você sabe que foi Deus que te direcionou. Deus está insistindo em você mais uma vez. Deus está falando com você mais uma vez. Deus está batendo na tecla mais uma vez. Continua, se posiciona, se esforça. Eu te dou graça, eu te dou força, eu insisto porque eu não quero ver você parar. Eu não quero ver você parado, estagnado. Eu quero te usar. Oh, glória! Deus está falando com pessoas aqui. Receba a orientação de Deus. Receba a força de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a direção de Deus. Deus está insistindo em você.
mais uma vez. Oh, glória! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bora para cima. Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Deus está insistindo em você hoje. Insista todos os dias em ter comunhão com Ele também. Sorriso de crente. E Deus abençoe. Glória a Deus.